Desenhe o poder da forma de pensamento coerente. Assim, uma combinação muito poderosa seria como uma vipassana ou shunya, algo que ajuda a perceber o céu claro do seu ser. E então uma meditação de gratidão ou de bondade amorosa, meta, onde você direciona, com sua vontade, bondade e bem-estar para aqueles ao seu redor, essencialmente. Absolutamente. E isso levaria, então, à meditação ativa, onde você está moldando os tipos específicos de pensamentos, os tipos específicos de emoções, as ações específicas no mundo. E essa é realmente a parte ativa disso. Agora, quando entendemos que isso é absolutamente essencial, eu mencionei várias vezes, mas acho que vale a pena repetir aqui algo que gosto muito de trazer como exemplo desse tipo de processo de despertar e auto-observação. Novamente, vem do trabalho relacionado ao esotérico russo Gurdjieff. Um de seus alunos foi P.D. Ouspensky, que escreveu um livro fantástico chamado Em Busca do Miraculoso. E nesse livro, Ouspensky fala sobre a maneira como aprendeu com Gurdjieff a importância do que ele chama de autorrecordação, que é observar a si mesmo ao longo do dia. Porque quando você não está se observando, você está, na verdade, inconsciente, você está em um estado de transe. Ele descreve a maneira como acorda de manhã. Ele consegue atingir a autorrecordação. Ele está se observando o tempo todo. Ele vai trabalhar pela manhã e olha em uma vitrine e vê algo. E a próxima vez que ele se torna consciente novamente é à noite, quando está tirando as roupas após um dia inteiro de trabalho e tudo mais. Mas ele esteve inconsciente o tempo todo. Ele caiu inconsciente olhando na vitrine e não acordou novamente até aquela noite, depois de ter ido trabalhar, ter feito um dia de trabalho completo, ter saído para jantar com amigos, ter feito todas essas outras coisas, mas ele estava inconsciente o tempo todo, apenas operando nesse estado de transe. Esta é uma das facetas do terror da situação. Quando você acorda e percebe que estamos em um estado de transe o tempo todo, a maior parte da humanidade está, e essa é uma das razões pelas quais há tanta atividade destrutiva no mundo, pois as pessoas em estados de transe estão programadas para fazer certas coisas que muitas vezes são destrutivas. E essa é a experiência que muitos de nós temos no caminho, teremos aquele terror da situação de meu Deus, eu acabei de cair em um estado de transe. Aquela pessoa falou comigo com uma voz que, subconscientemente, me lembrou desse estado de trauma e eu simplesmente fui e falei e agi de forma prejudicial, e então fiz todas essas outras coisas ridículas e agora estou apenas me tornando consciente novamente. Portanto, o objetivo é estar consciente o tempo todo através do processo de autorrecordação. Agora, podemos também conectar isso ao que é considerado a prática mais essencial na tradição Rosacruz, que às vezes é chamada de 6 exercícios básicos. Eu prefiro chamá-los de 6 exercícios essenciais, e às vezes, quando são abordados, apenas o aspecto receptivo é descrito. E eu acho que sob o título dos 6 exercícios essenciais, tanto os aspectos receptivos quanto ativos devem ser praticados. Então, eu entro em detalhes sobre todos os 6 exercícios no meu curso de Ensinos e Práticas Essenciais da Ciência Espiritual, porque é lá que tento estabelecer alguns desses fundamentos. Tudo mais deve ser construído sobre esse começo. Portanto, os 6 exercícios básicos ou essenciais no rosacrucianismo são 6 porque são metade dos pétalas de lótus de 12 pétalas do coração. Assim, entende-se na tradição indiana que os chakras têm um certo número de pétalas de lótus. Há um conhecimento muito profundo nas Himalaias sobre o que são esses centros de energia. E se você olhar os nomes sânscritos originais deles e as descrições em sânscrito, eles falam sobre as forças divinas que estão microcosmicamente presentes em nós através desses chakras que nos dão essas habilidades divinas, até mesmo como a Anahata, que se refere a esse centro de energia. Nos ensinamentos sânscritos antigos, meu entendimento é que a vibração real da palavra, quando era pronunciada, realmente correlaciona e ressoa com o padrão geométrico disso. É fantástico que nas antigas línguas sagradas, como o sânscrito, hebraico, alguns aspectos do antigo egípcio, essas línguas são a expressão do poder vibracional da coisa na escala do som. E é por isso que você obtém os sons de poder Akal no Antigo Egito. É por isso que você obtém o mistério da palavra cabalística. Há algo muito semelhante na tradição indiana, onde essas são as sílabas semente, esses são os sons, eles carregam um poder, e os nomes verdadeiros originais das coisas são as combinações das sílabas semente, que são a manifestação vibracional do poder da coisa que está sendo descrita. E isso é uma coisa tremenda. Então, fascinante. Eu realmente estava tendo uma conversa recentemente com um novo amigo sobre uma das linhagens em sânscrito. Existem muitas maneiras diferentes de como o alfabeto é construído, mas uma tem 64 letras, que também codifica com 64 do DNA, você sabe, e muitas outras coisas. Fantástico! É realmente interessante como as 6 escolas indianas originais de filosofia, sendo o Vedanta apenas uma delas, se correlacionam. Como você disse, os hinos ou o que quer que sejam, realmente têm essa correlação, e a vibração e a pronúncia são mais o ensinamento do que a digestão intelectual das palavras. É fascinante como essas diferentes tradições de sabedoria delineiam e disseminam esse conhecimento. Sim, absolutamente. E você encontra que esses tipos de mistérios universais são tão fundamentais, você os encontra em múltiplas tradições, como o mistério da palavra primordial e os sons de poder, que são muito significativos. Porque, novamente, quando você diz o nome de algo, você realmente está manifestando o poder disso através do som. Com os 6 exercícios, temos os 6 pétalas de lótus do coração. Um pétala de lótus está sendo desenvolvida por cada um dos 6 exercícios diferentes, os 6 exercícios essenciais. As outras 6 pétalas de lótus são consideradas na tradição Rosacruz como já desenvolvidas em vidas passadas, em estágios anteriores de evolução. Portanto, 6 delas já estão de certa forma ativas.
As outras 6 precisam ser trazidas à tona através de nossa própria atividade até sua plena atividade. O primeiro dos exercícios é a observação e direção do nosso conteúdo de pensamento, o conteúdo do Dantian superior. O segundo é a observação e, em seguida, a direção do nosso conteúdo emocional, o Dantian do meio. O terceiro é a observação e direção de nossas forças de vontade e nossas ações no mundo e nossas forças vitais dinâmicas, o Dantian inferior. O quarto exercício diz respeito a um tipo de positividade inquebrantável em relação a todas as nossas atividades de vida, em relação a tudo que nos vem através da vida, o que é mais fácil de dizer do que de fazer, pois mesmo as coisas mais terríveis e destrutivas são muitas vezes parte do desenvolvimento da pérola de grande valor. Elas são os testes de iniciação, e muitas vezes as pessoas que têm muito a superar estão simplesmente no caminho acelerado de desenvolvimento espiritual, mesmo que tenham muitos desafios, e é muito doloroso sempre procurar o benéfico, o positivo nas coisas, mas isso realmente afeta todo o corpo energético. O quinto exercício é ter uma espécie de, como falam sobre a mente zen, a mente de principiante. É um tipo de abertura, uma abertura para ver tudo de forma diferente do que normalmente vemos, não importa quão avançados nos tornemos, que tenhamos abertura para novas experiências, novas pessoas, completamente novas maneiras de viver, e realmente ver e experimentar as coisas de maneira totalmente diferente. Portanto, uma abertura radical a todo momento. Porque você frequentemente encontrará que, mesmo que alguém esteja muito espiritualmente desenvolvido, eles acabam se encaixando em sua pequena, pode ser uma rotina relativamente saudável, mas ainda assim é uma rotina. E precisamos manter esse dinamismo da mente de principiante. Eu percebo que, especialmente quando é mais difícil, geralmente são nossos relacionamentos mais íntimos, como a família durante o jantar de ação de graças, os momentos em que é realmente difícil. Manter a abertura e carregar essa abertura são, na verdade, nossas maiores oportunidades para cultivar essa capacidade de permanecer abertos. Você sabe, quando é difícil, é realmente quando essa oportunidade real se apresenta para desenvolver isso. Absolutamente. Sim, isso é muito verdade. Temos tantos estados de transe embutidos relacionados às interações com a família, especialmente porque muito disso aconteceu quando éramos muito jovens, antes de desenvolvermos a mente consciente. E essas coisas vão muito fundo. Então, esses são 5 dos exercícios. O sexto é a harmonização de todos eles juntos em uma coisa. A ideia é que, na tradição Rosacruz, Rudolf Steiner mencionou que, não importa quais outros exercícios você faça, quaisquer efeitos prejudiciais que possam vir de outras atividades prejudiciais em que você se envolva, pensamentos, sentimentos, ações prejudiciais, efeitos prejudiciais de outros tipos de práticas espirituais, eles serão equilibrados ao fazer esses 6. Portanto, particularmente para as pessoas hoje que estão experimentando coisas de muitas tradições diferentes, isso realmente cria uma base fundamental, porque, novamente, estamos observando e direcionando beneficamente tudo o que está acontecendo em todos esses níveis. O outro aspecto disso é por que estamos nos concentrando no desenvolvimento do centro do coração primeiro? Porque precisamos entender que, em muitas tradições antigas, elas usam o método de ativação de baixo para cima. Assim, isso é como os sistemas de Kundalini. Você ativa a base da coluna primeiro, depois sobe. Mas precisamos entender que, historicamente, muitos desses tipos de tradições, particularmente as orientais, estariam em um ambiente de ashram, onde você frequentemente estaria separado de pessoas do sexo oposto ou de qualquer tipo de tentação sexual. Porque se você abrir primeiro as energias da base da coluna, você as leva para cima, Shashuna, você as leva até a coroa. E, claro, em trabalhos mais avançados, como você encontra na tradição nepalense, o Shaivismo de Caxemira, você começa a subir e está trabalhando com centros ainda mais altos. Mas isso está dentro de um contexto em que você está abrindo essas energias vitais muito poderosas. E na época, entendia-se que isso poderia levar a níveis de atividade sexual descontrolada se você estivesse abrindo essas forças poderosas. E é por isso que, em algumas das tradições mais antigas, eles diziam que davam meditações, como ver em sua meditação o corpo de uma pessoa pela qual você poderia ter desejo sexual como sendo cheio de excrementos e todas as coisas horríveis e nojentas que você não se sentiria atraído. E essas são maneiras de tentar gerenciá-lo de uma forma prática. Agora, claro, isso tem seus benefícios. Este é um caminho real que funciona se for feito corretamente. O problema que temos hoje, é claro, com os sistemas de baixo para cima, além do que acabei de mencionar, é que você precisa ter os canais de energia sutis abertos. Caso contrário, você obtém o que é chamado de elevações desviadas, e isso leva à doença de Kundalini, como o que Kruti Krishna fala em seu livro sobre Kundalini, e muitas pessoas passaram por isso nas décadas de 60 e 70. Agora, apenas como uma rápida observação sobre isso. Para o método de baixo para cima, quando muitas pessoas começaram a se desenvolver, porque não tinham aberto os canais de energia sutis o suficiente antes de abrirem a Kundalini nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, isso se baseava em certas abordagens orientais que normalmente teriam pré-requisitos antes de você fazer o trabalho em níveis mais altos. Portanto, uma coisa que aconteceu foi que, no início da década de 1980, o material oculto do yoga taoísta chinês se tornou disponível ao público pela primeira vez, muito oculto antes. E, naquela época, disseram as pessoas que o que você realmente estava trabalhando era com o canal espinhal e, em seguida, o canal frontal do corpo, o vaso governante e o vaso da concepção na medicina chinesa. Então, o problema é que você está tendo elevações desviadas. A energia não está subindo diretamente para o centro da coroa, ela fica presa em outros canais. O que você também precisa fazer é garantir que a energia não fique presa na cabeça, porque a cabeça não pode armazenar a energia vital de forma segura.
A energia vital é armazenada no abdômen inferior, o que é chamado de lower dantian na tradição taoísta. E assim, eles ensinaram as pessoas a conectar os circuitos simplesmente tocando a ponta da língua no céu da boca, ativando o vaso governante que sobe pela coluna. Isso também está por trás da forma do bastão na iniciação egípcia. A primeira parte do bastão sobe pela coluna, indo até o travesseiro de jade na parte de trás da cabeça, subindo até o centro da coroa, e depois para frente, onde parte dele pode sair do centro da sobrancelha superior como uraeus. Mas, em seguida, continua descendo até o palato superior. Se ficar lá, você pode acumular energia demais na cabeça e começar a ter doenças de Kundalini. Se você tocar a ponta da língua no céu da boca, a língua atua como um condutor elétrico que liga o vaso governante ao vaso da concepção, e então a energia descerá da cabeça, pela língua, mover-se-á pelo vaso da concepção, onde pode circular no que é chamado de órbita microcósmica, ou pode ser armazenada através de movimentos de vórtice na região abdominal inferior e no lower dantian. Então, isso é apenas uma rápida observação para as pessoas relacionadas ao método de ativação de baixo para cima. O método de cima para baixo realmente se popularizou com a iniciação cristã, onde você vê as imagens de Cristo no batismo no Jordão por João, e você vê a linha de luz acima de sua cabeça, aquela coluna de espírito que é tão importante em todas as tradições para a iniciação avançada, e você vê a pomba do Espírito Santo descendo até seu centro da coroa. Então, isso é uma indicação do método de cima para baixo. E assim, você realmente ativaria a consciência primeiro e, a partir da ativação da consciência, você então desceria para todos os outros chakras e centros, então é de baixo para cima e de cima para baixo. Mas o que as pessoas muitas vezes não percebem é que existe um método de centro para fora, e esse é o método Rosacruz, que é de centro para fora. Por isso estamos fazendo os 6 exercícios básicos primeiro e ativando o chakra do coração primeiro com os 6 exercícios básicos. Porque é entendido na tradição Rosacruz que podemos ativar qualquer um dos chakras, podemos ativar qualquer ponto de acupuntura no corpo, qualquer meridiano. Cada um desses contém um néctar dentro deles. Mesmo todos os pontos de acupuntura têm um poder divino e néctar diferentes, e em uma escala maior, assim também os chakras. E assim, quando os ativamos, entramos neles, podemos saborear, sentir e participar desse néctar. Mas a questão é que sempre deve haver algum tipo de padrão ou coordenação maior para as ativações. Caso contrário, pode ser apenas uma série de fragmentos dispersos. Assim, os Rosacruzes entendem que, ao fazer os 6 exercícios básicos primeiro, estamos ativando o coração para se tornar o centro organizador de todo o corpo de energia, o que tem um impacto incrivelmente significativo para o desenvolvimento espiritual das pessoas, de modo que tudo o que mais estão fazendo para ativar as coisas em seu corpo energético, que novamente, estamos fazendo o tempo todo através de nossos pensamentos, sentimentos e ações, está sendo harmonizado e coordenado. Com esse tipo de centro-vórtice do chakra do coração sendo totalmente ativo e organizando e coordenando tudo ao longo do corpo de energia. E novamente, o início disso são aquelas práticas de consciência mindfulness que então se conectam ao nosso tópico anterior. Agora vemos como isso está se desenvolvendo em um sistema específico em uma tradição particular, neste caso a Rosacruz, que entende essas outras coisas contextualmente. Por que estamos fazendo isso? Acho que você se aprofunda muito mais em seus cursos, que eu acho incríveis. Você é um poderoso sintetizador de muitos desses entendimentos. Recomendo muito esse processo de cultivar a vontade iluminada. Eu adoraria que você compartilhasse um pouco, pois está ligado aqui, à medida que caminhamos pela vida e passamos pelo processo de autoatualização, limpando muitas das coisas, tornando-nos mais saudáveis, claros, temos o poder de e a capacidade para essa vontade iluminada surgir em nossas vidas. E o que significa isso para pessoas que não entendem ou não estão familiarizadas com o conceito? Assim, podemos entendê-lo no contexto como parte dos 3 centros primários, a consciência, as forças do coração na vida emocional e então as forças vitais dinâmicas do corpo, e como isso se manifesta atrás de cada ação que tomamos. Se entendermos esses 3 centros de uma perspectiva diferente, os Rosacruzes, junto com Rudolf Steiner, criaram o que é conhecido como medicina antroposófica. A medicina antroposófica é uma forma de medicina Rosacruz. Ela de fato possui hospitais e instituições na Alemanha, com praticantes em todo o mundo. Todos eles são médicos acreditados antes de começar o treinamento em medicina antroposófica. Em relação aos centros funcionais do corpo, eles referem-se ao centro da cabeça como o centro nervoso sensório. Eles chamam o meio dantiano e o centro do coração de centro rítmico, porque há um ritmo que é mantido no corpo humano, que é essencial para a vida, tanto na taxa de respiração dos pulmões quanto na pulsação do coração. E então, na parte inferior do abdômen, eles chamam isso de sistema metabólico do membro, porque tudo isso se relaciona ao nosso metabolismo, à nossa força vital dinâmica e à forma como isso se expressa através das ações e movimentos dos membros. Então, quando vemos dessa perspectiva, podemos também adicionar outra visão. Há uma meditação específica que faço em alguns cursos para ativar os 3 centros com suas funções centrais. Referimos então à função do centro da cabeça, o centro da consciência, como a função da luz. Porque a consciência é luz. Quando a luz é revertida para dentro, experimentamos a luz internamente, o que chamamos de consciência. Quando a consciência é revertida para fora para ser expressa externamente, ela se torna luz. Luz e consciência são a mesma coisa. Portanto, este é o centro da luz. Então, para as forças do meio dantiano, essas são as forças do amor. Assim, temos a luz. O amor é a força que nos permite unir nossa essência com outra pessoa. É a força que nos atrai magneticamente em direção a outra pessoa para que dois se tornem um e retornem ao um, o estado divino.
Isso só pode ser feito através das forças do coração, a força do amor. Então, as forças do abdômen inferior são a vida. Elas são as forças da vida. Elas animam o corpo físico e nos tornam vivos, manifestando-se em cada ação que tomamos no mundo, o que também gera karma. Portanto, temos luz, amor e vida como os três centros. Assim, quando falamos sobre a vontade iluminada, estamos falando sobre aquelas forças que estão conectadas ao abdômen inferior, as forças do membro metabólico, a capacidade de agir em nossa vida e de agir no mundo, para transformar o mundo ao nosso redor. E assim, a vontade iluminada é realmente trazer todos esses centros juntos, onde temos a consciência clara, a compreensão clara do Aperdantian, a conexão de bondade amorosa com tudo que vive a partir do centro do coração amoroso, e então a capacidade de agir através dos membros e em outras ações no mundo através do Lower Dantian. Portanto, a vontade iluminada deve ser iluminada com luz e amor. É realmente uma codificação para ativar os três centros juntos e então se expressar. Estou dentro. Parece ótimo. Então, a vontade iluminada, como estávamos falando sobre os 6 exercícios essenciais, tem um aspecto que não é apenas a observação das ações que realmente tomamos no mundo, mas também se tornar ciente daquele momento antes da ação ser realizada, onde temos aquele impulso que nos levará a uma ação. E isso requer um nível mais profundo de autoobservação, porque podemos nos impedir de tomar ações prejudiciais, de falar de maneira raivosa e destrutiva para outra pessoa, ou até mesmo de pensar pensamentos destrutivos e gerar emoções destrutivas. Há como que um primeiro impulso que vem à tona. Qualquer um que observe sua mente reativa se tornará ciente daquele impulso e de como ele se intensifica. Existe uma ativação energética real no abdômen inferior que acontece. É uma flutuação de energia quando uma pessoa se torna irritada, ativada, de alguma forma provocada por coisas externas. Portanto, a observação desse estado de gatilho antes de uma ação ser realizada. E assim, novamente, sempre que algo é observado, tende a se comportar da melhor maneira, e teremos um momento, uma lacuna entre aquele impulso inicial e a ação que está sendo tomada. Portanto, a vontade iluminada requer essa habilidade de observar aquele impulso inicial para a ação e passar isso através dos poderes dos três centros, para que se torne uma ação apenas se estiver conectada ao nosso mais alto ideal e ao que realmente queremos realizar no mundo, e não a um estado reativo simples a algo que devemos tratar de maneira diferente. Quero saber sua opinião rápida, porque, quero dizer, eu poderia literalmente falar com você por 8 horas e sinto que ainda há muito que quero aprofundar nesta conversa. Mas para aqueles que, claro, querem cultivar a capacidade da vontade iluminada nas ações que realizam no mundo para estarem em coerência com a luz e o amor em seus corpos, mas é muito difícil para eles prestar atenção à sensação antes do impulso, até mesmo observá-la antes que aconteça. É muito automático, especialmente quando as pessoas sentem que estão muito presas por suas tendências aditivas, como se o aperto fosse tão forte que realmente se torna difícil. É realmente complicado até mesmo chegar ao que estamos falando. Então, há algo que você mencionaria para aqueles que sentem que o controle sobre um impulso aditivo? Para álcool, sexo, maconha, ou até mesmo um padrão de pensamento, como se isso estivesse tão enraizado? Há muitas coisas. Vou mencionar algumas delas brevemente. Então, claro, existe um sistema mestre desenvolvido no budismo para esses tipos de coisas, que novamente remete à atenção plena. Quando trabalham com dependência, muitas vezes dizem no início, não tente parar a dependência, apenas esteja completamente consciente de tudo o que você está pensando, sentindo, etc., no momento em que você está fazendo isso. E apenas observe completamente como isso realmente faz você se sentir. Qual é o impacto real sobre você quando você está totalmente consciente? Porque um impulso aditivo é um estado de transe. E se você puder estar totalmente consciente naquele momento, você pode fazer o que na programação neurolinguística é chamado de interrupção de padrão, e você pode interromper o transe. Então, essa é uma coisa. Novamente, há muito mais detalhes sobre isso em todas as grandes tradições budistas, mas o cerne é simplesmente ser muito atento. Você não precisa deixar de fazê-lo, mas realmente, como é o gosto daquele álcool? Como isso realmente se sente? Como isso realmente afeta sua consciência? Você está se tornando mais consciente, iluminado, amoroso, ou está se tornando outra coisa através do efeito disso em sua consciência? Você consegue permanecer consciente depois de ter bebido álcool? Ou isso puxa automaticamente para fora disso em estados de transe? Portanto, a observação e a experiência real disso são uma parte fundamental. Agora, também há o aspecto que temos hoje na programação neurolinguística. Como uma clarificação de muito da programação subconsciente do ser humano, há o aspecto de que tudo se resume à dor e ao prazer. Se associarmos subconscientemente prazer à atividade, sempre a faremos, não importa o que a mente consciente diga, não importa o que nos digam de fontes externas sobre o que é certo fazer. Se associarmos prazer a isso, continuaremos a fazê-lo ou a buscar fazê-lo. E se você não trabalhou para mudar sua associação de prazer para dor, então mesmo que você pare de fazê-lo, é como as pessoas que lutam contra as dependências e dizem, eu luto todos os dias, adoraria ter uma bebida. E assim, elas estão sofrendo por dentro porque, eu quero tanto, anseio por isso, mas não posso ter. E há um grande conflito interno. Elas não são um supercondutor espiritualmente. É um conflito interno enorme o tempo todo. Então, a maneira de sair disso é simplesmente mudar a associação. Agora, isso pode ser mais fácil de dizer do que de fazer, mas o cerne é que essa é a verdade. E é por isso que a programação neurolinguística tem sido muito bem-sucedida para tantas pessoas em diferentes coisas.
Uma observação rápida. Eu realmente acho que a programação neurolinguística tomou muitos caminhos errados e muita da programação neurolinguística hoje, como os cursos que são oferecidos, etc., é basicamente como usá-la para coisas de marketing que as pessoas não precisam. Ou como usá-la para manipular outras pessoas subconscientemente, conhecendo seu código interno e acionando-as para certas ações. Portanto, eu acho que muito disso se tornou muito tóxico, mas isso não muda o fato de que as observações e a programação neurolinguística são muito, muito úteis. O problema é que isso se tornou esse tipo de, você sabe, como hipnotizar outra pessoa para fazer sua vontade, em vez do que deveria ser. Em vez de como induzir estados de transe em outras pessoas para que elas façam o que você quer que façam, deveria ser como treinar as pessoas a observar seus próprios estados de transe e como sair deles, e como observar quando outra pessoa está tentando colocá-las em um estado de transe através de sua fala, seu ritmo, sua tonalidade, todos esses métodos que são usados na indução hipnótica e que estão muito bem mapeados na programação neurolinguística. Se fosse usado para o bem, seria um treinamento. Todo membro do público deve entender como isso funciona, para que não possa mais ser manipulado por isso e aprender a sair dos estados de transe e entrar em outro estado. Esse é o potencial. Então, só quero deixar isso claro. Estou falando sobre PNL, Programação Neurolinguística. Muito da forma como está sendo feita hoje, eu não acho que seja saudável, mas, no entanto, o conhecimento em si é algo significativo. Se você puder mudar sua associação, então as pessoas que fazem terapia conectada à PNL, alguém que está tentando parar de fumar ou parar de comer e está obeso, ou qualquer que seja o problema, isso tem a ver com o fato de que elas têm um estado de transe subconsciente onde associam prazer à atividade. Em vez disso, elas precisam passar por um processo onde agora associam uma dor tremenda à atividade, como para pessoas que são viciadas em heroína e não conseguem parar. Elas associam um prazer tremendo a isso. Mas e todas as pessoas que não estão usando heroína? Elas não o fazem porque associam dor a isso. Elas associam a dor de injetar. Elas associam a dor do que isso faz com suas vidas. Elas associam a dor do que isso faria com todos os aspectos de suas conexões sociais. Portanto, tudo se resume a onde a atenção está focada. Se pudermos mudar o foco da atenção, juntamente com a atenção plena, para o que algo realmente é e como isso realmente nos afeta, e pudermos, para as coisas que são prejudiciais, associar dor a elas, não haverá luta interna. Você se tornará um supercondutor e não terá atração nenhuma por essa coisa aditiva. Se as coisas que devemos fazer, mas não fazemos, como preciso comer de forma saudável, preciso me exercitar, preciso curar meu relacionamento com essa pessoa, qualquer que seja, se associarmos prazer a isso, nós faremos. Portanto, tudo se resume a dor, prazer e associação. E novamente, temos esses sistemas modernos que nos ajudarão a entender exatamente como o estado de transe é formado e como o estado de transe é desintegrado. Eu também mencionaria que isso faz parte da renascença psicodélica. Eu estava me encontrando ontem com algumas pessoas maravilhosas em Santa Mônica que têm uma prática médica que está explorando o uso de psicotrópicos para parar processos aditivos e superar traumas, etc. E, claro, há muito disso acontecendo agora. Este é um campo de crescimento real. Está realmente em sua infância, à medida que se torna medicalizado ou sistematizado dentro da prática médica. Mas agora está tão bem compreendido que algumas dessas substâncias, se você as tomar, serão a interrupção de padrão que permitirá que você mude esse estado e quebre o padrão aditivo. Isso remonta à década de 50, quando pessoas usavam LSD e paravam de ser alcoólatras após uma única viagem. Isso acontece porque muda nosso foco, muda nossa percepção. Também ativa o corpo energético de uma maneira particular, tudo isso interrelacionado. Sim, como os estudos recentes da Johns Hopkins sobre psilocibina em conjunto com terapia sendo extremamente mais eficazes do que qualquer SSRI ou a futilidade dos farmacêuticos. Sim. Então, essas são apenas algumas coisas que eu mencionaria para a quebra da dependência. É poderoso. Você sabe, Jung tem aquela citação que diz que prazer é redução da atenção. E muito disso é como, é tão iluminador ver como tudo isso realmente é programação dentro de nós e como percebemos o que nos trará dor versus prazer. Portanto, eu acho que mesmo sozinha, a consciência dessa percepção é muito valiosa.